Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. 7:11, Lucas 7:11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós." Diziam eles: "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Glória a Deus. Os céus se abriram aqui, ou não? Os céus se abriram, é ou não é? Quero te convidar a orar mais uma vez, e nós vamos falar mais uma vez de vida, né? A vida do Senhor, e é um texto que, simples o relato, mas eu li hoje uma vez, né, durante a semana, na verdade, preparando, e outra, e é espetacular o que aconteceu aqui, né, a ressurreição de um jovem, e nesse dia em que, no Brasil, nós temos aí o dia de finados, né, uma celebração aí, que eu vou explicar um pouco o que é, eu queria falar sobre a vida, amém? Sobre a vida que é Jesus. E todos nós temos áreas, eu creio, que precisam desse toque especial de Jesus trazendo vida onde há morte, onde há estagnação, né? A morte não é só física. Aqui, sim, era uma morte física, mas tem muita coisa acontecendo por trás aqui. E nós experimentamos lutos e tipos de morte que às vezes não se refere ao físico a princípio, mas são outras mortes que precisam desse toque, né, especial, milagroso e maravilhoso de Jesus. E se não for Ele tocando, não acontece nada. Então nós vamos orar para que Ele toque em mim e em você, amém? Para que Ele toque em nós. Deus, mais uma vez nós estamos aqui em humildade, em dependência do Senhor, e oramos a Ti, Deus, pedindo ao Senhor que a Tua graça se manifeste nesse lugar, que os céus se abram, como a gente tem dito aqui, como nós temos cantado desde o início, que a vida floresça, que a vida possa alcançar regiões da nossa vida, áreas que talvez estejam precisando desse sopro do Senhor, desse toque especial do Senhor. Deus, que seja um culto, uma ministração maravilhosa, abençoada, e que o Senhor faça, ó Deus, aquilo que nenhum homem pode fazer, só o Senhor pode fazer. Espírito de vida, continua soprando sobre essa igreja, sobre nós, que nós possamos experimentar o melhor do Senhor. Fale conosco, continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, finados, né? É o que é lembrado ou anunciado no dia de hoje. Finados significa aquilo que se findou, aquilo que se foi. É uma homenagem àqueles que já partiram, é uma data católica, certo? Comemorada dentro do catolicismo. E as pessoas vão aos cemitérios, levam flores, acendem velas, rezam, né, pelos seus entes queridos que já se partiram. E não deixa de ser também uma data melancólica, uma data onde as pessoas acabam sentindo novamente a dor pela perda dos seus entes queridos e aquela questão da saudade pela separação. Então, basicamente, isso que é o dia de finados.
E aproveitando esse dia 2 de novembro, eu queria falar sobre a vida, sobre a morte e sobre a vida. E qual é a resposta de Deus sobre algo tão terrível que é a morte? Qual é a resposta que Deus tem em relação à morte? O apóstolo Paulo retrata a morte como o último inimigo a ser destruído. Então a morte é retratada na Bíblia como um inimigo, ok? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Então não era para ser assim, mas o homem escolheu desobedecer a Deus, o que abriu as portas para a entrada da morte. Não existia morte no início, ali no início de Gênesis. Com a desobediência, com a queda, as portas se abriram e a morte entrou. O capítulo 7 aqui de Lucas relata essa passagem de Jesus por uma cidade. Primeiro ele passa por Cafarnaum, antes de chegar a Naim, e lá ele havia curado o servo de um centurião que estava estava à beira da morte. Então Jesus tinha acabado de fazer uma cura em Cafarnaum, e aí Jesus estava seguindo a sua jornada, junto com seus discípulos e uma multidão que o acompanhava. E eles entram numa cidade chamada Naim, né? Essa cidade chamada Naim. Naim significa bela, agraciosa. Esse é o significado do nome da cidade. A cidade bela, a cidade graciosa, Naim. Então está vindo aqui uma caravana, né? A caravana de Jesus, uma caravana festiva, alegre, todo mundo entusiasmado, tinham acabado de ver um milagre, todo mundo glorificando a Deus. Então está vindo essa caravana e indo em direção a Naim. Quando eles chegam, a Bíblia vai dizer, logo depois, então Jesus vai à cidade de Naim, e a cidade, naquele dia, não estava fazendo jus ao seu nome. Não tinha nada de belo e nada de gracioso naquele lugar. O que Jesus presencia, junto com os seus discípulos e com a multidão que o acompanhava, era um cortejo fúnebre. Eu imagino o som, né, do lamento, dos choros, as lágrimas, uma viúva, e para piorar tinha perdido o filho, que era filho único. Era o único filho que ela tinha. E então havia também nesse cortejo fúnebre uma grande multidão. A Bíblia diz aí em Lucas, né, que muita gente estava acompanhando essa mulher. E então era assim, uma situação terrível de luto. Terrível de luto. E a mãe do rapaz aqui, ela está experimentando uma tragédia na sua vida que se agrava mais e mais. Porque a mulher já tinha perdido o marido, mulher era viúva, mulher já tinha passado por um sofrimento enorme, e agora ela estava perdendo o seu filho único, homem. E naquela época a mulher não trabalhava fora, não podia trabalhar. Então, no caso, provavelmente era o filho único que estava sustentando, era quem saía, né, para trabalhar e mantinha o sustento dessa viúva. Então agora essa mulher está só, essa mulher está desamparada e está desesperada. Como eu vou sobreviver? Perdi o marido, perdi o filho, o único filho que eu tinha. Não bastasse tudo isso, agora provavelmente vou passar fome, necessidade, muitas dificuldades. Então esse era o cenário. Como lidar com isso? Como lidar com essas dores? Como lidar com tantas perdas, como era o caso dessa mulher? Como lidar com a solidão agora e com as saudades do filho? O único filho, quem tem filho único, sabe que é diferente, né? Então, a Bíblia faz questão de enfatizar isso. Quando alguém perde um filho único, a dor é uma dor, toda dor, lógico, de uma mãe e de um pai se perder um filho é gigante, mas quando é único, né, a Bíblia dá um realce a isso. Então, sabe aquelas situações assim, que nós vivemos que parece que o chão saiu? Que puxaram assim o seu tapete? E você fala assim, meu Deus, o tombo foi muito grande, muito grande. Quem já passou por isso? Assim, saiu o chão. Né? Eu lembro de uma situação que eu e a Ju, nós estávamos num consultório médico, né, Ju? Um ginecologista, e a Ju grávida, e o ultrassom foi feito,
E aquele silêncio, e o médico olhou para nós e falou: o coração não está mais batendo. Né, Ju? Sai o chão. Como assim, doutor? O médico fica até sem graça, né? Antes da vitória. Teve um antes da vitória e um depois da vitória. Era pra gente ter um time aí de futebol de salão, né, Ju? Mas sai o chão. Você fala, como assim? Toda aquela expectativa, aquela situação, e você vê a imagem assim, olha, não formou direito e o coração não está batendo. Me desculpe, mas é isso, né? Então, o que fazer nessas situações? Todo mundo já passou por alguma situação assim, ou até esteja passando no exato momento. E a situação era tão doída na vida dessa mulher que os moradores estavam todos lá. Pensa assim numa cidade pequena em que está todo mundo no velório, todo mundo tentando dar um apoio para aquela mulher, todo mundo chorando com ela, todo mundo sensibilizado com aquela terrível notícia. Então todos na cidade de Naim estavam em luto, todos estavam entristecidos e abalados. Por outro lado, está vindo do lado de lá um cortejo festivo. E esses dois cortejos vão se encontrar. Glória a Deus. Que bom que eles vão se encontrar. Então, de um lado está vindo Jesus, os discípulos e uma multidão alegre, celebrando, vendo os milagres, o poder de Cristo, tal, todo mundo ali, e no outro lado está vindo um cortejo fúnebre. Há um contraste aqui de ânimos, né, de sentimentos. E esses cortejos vão se encontrar e alguma coisa vai acontecer. Graças a Deus que vai acontecer algo maravilhoso. Então eu quero ministrar uma mensagem hoje que tem como título O Dia em que a Morte Morreu. O dia em que a morte morreu. E que seja esse dia nas nossas vidas também. Em qualquer área que tiver morte nas nossas vidas, essa morte vai morrer hoje em nome de Jesus. Pela fé vai morrer hoje em nome de Jesus. Que os céus se abram hoje, né? Que esse cortejo de favor, de graça, de alegria, de vida de Jesus, que esse cortejo nos encontre aqui, seja lá qual for a nossa situação. Então a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, e em outros da Bíblia, é que Jesus sempre passa pelo caminho da dor, da tristeza e do sofrimento humano. Jesus sempre passa por esse caminho, ele não evita esse caminho. Você acha que esse encontro aqui foi um acaso? Ou foi providencial? Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, você acha que foi um acaso ou foi providencial? Quando Filipe, o evangelista, saiu da sua rota normal e entrou por uma estrada deserta para conversar com aquele etíope, o eunuco, foi ao acaso ou foi providencial? Opção 1 ou 2? Eu creio que é providencial. Não existem coincidências para nós, existem cristocidências. Cristo no centro, um Deus soberano que planeja a agenda, que tem agenda de nos encontrar. Em algumas situações nós estamos até meio distraídos assim no culto, né? Ou talvez na nossa vida cristã, e ele vem ao nosso encontro. Então é isso que está acontecendo aqui. E veja que no versículo 13 é uma expressão simples, mas que faz muita diferença. A Bíblia diz assim: ao vê-la, quando Jesus viu aquela mulher chorando, viu aquela multidão, o Senhor se compadeceu dela. Jesus sempre é movido por compaixão, que é o quê? Alguma coisa em que ele sente a nossa dor, em que ele percebe a miséria nossa. Há uma identificação aqui, ele não é indiferente, e ele se aproxima da mulher e diz assim: não chore. Parece que Jesus está brincando. Jesus, o senhor está brincando comigo? É uma piada? O senhor sabe a dor que eu estou passando? O senhor chega até mim e diz: não chore? Eu estou me esfacelando de chorar. Está doída a situação, está terrível, é grave. Como não chorar diante de tal tragédia? Como não chorar diante de tantos lutos que nós experimentamos ao longo da vida? Como não ficar estarrecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro? Quem viu? Só dá isso na internet. Ver mães
seja de policiais, esposas, seja de traficantes, seja de quem for, você olhar aquele luto, pessoas gritando, chorando, alguns dizendo, olha, eu avisei que esse não era o caminho, deveria ter me ouvido. Então, assim, é trágico, é estarrecedor, é doído você ver uma cena daquela, né? E o que aconteceu? Então, assim, Jesus é indiferente às nossas dores? Com certeza não, Jesus não é indiferente. Pelo contrário, Jesus passa por esses caminhos e nos encontra. Outros textos que mostram esse cuidado especial de Deus em relação a órfãos e viúvas, nós temos vários. Por exemplo, Salmo 68, 5, a Bíblia diz, Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Também diz que Deus abençoa aqueles que os ajudam e aqueles que os honram. E Deus está contra todos aqueles que tiram proveito deles. Isso é bíblico. E todos aqueles que os lesam de alguma forma. A igreja primitiva fez do cuidado das viúvas, por exemplo, uma prioridade. Tiago declara que um dos aspectos da verdadeira fé é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Então Deus se preocupa com o órfão e com a viúva. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou órfão e também não sou viúva e nem viúva. E eu vou dizer para você que você é. Todos nós somos órfãos e viúvos, porque todos nós enfrentamos lutos. Seja como for, todos nós passamos por perdas, por lutos. Às vezes o luto não é de um ente querido, mas é de um relacionamento que foi perdido. É um luto daquele trabalho que eu tanto sonhei e eu perdi, eu fui injustiçado, me mandaram embora. Talvez você amava muito aquela cidade, né? Seja qual for a situação que para você trazia vida, trazia vitalidade, te animava, era motivo de alegria para o teu coração, e aquilo se perdeu. E você teve que mudar de cidade, por exemplo. E agora você está numa terra estranha, tendo que se adaptar. É um luto, é uma espécie de luto. O que nós vivemos na pandemia foi um luto generalizado, mundial, é ou não é? Então todos nós, de uma forma ou outra, somos órfãos, viúvos e viúvas, porque nós experimentamos lutos ao longo da vida. Todos nós choramos, todos nós sentimos saudades de alguma coisa ou de alguém que se foi. É ou não é? Todo mundo já experimentou isso. No último dia lá no CRM, na quinta-feira, teve um culto de Santa Ceia. E eu estava do lado de um casal pastoral. Pastor Sidney, de Maringá, Paraná. E a esposa dele, foi a primeira vez que eu ouvi esse nome. Se chamava Volneia. Foi a primeira vez que eu ouvi uma versão feminina minha. Né? Verdade. Sidney, pastor Sidney e a Volneia. Tem uma esposa de um outro pastor que chama Valnei. Com A, não é Volney, mas é Valnei. Mas essa se chamava Volneia. E aí, na hora da ceia, eu estava do lado deles, eles alegres, ali, né, juntos, tal. E aí, aquela questão da gente trocar o cálice, o pão, e os pastores todos trocando um com o outro, se abraçando. E eu falei, que legal, você chama Volney, é a primeira vez que eu conheço uma Volney e tal. Seu pai se chamava Volney? Ela falou, sim. O meu pai se chamava Volney. E o meu pai e minha mãe me abandonaram. Aí quando eu era pequena. Aí eu pensei, olha, hoje essa mulher está junto com o esposo aqui, tomando a ceia, servindo a Cristo, com um sorriso no rosto. Meu pai também se chama Volney, mas eu não passei por esse luto, graças a Deus, Deus foi bom nesse sentido, né? Mas ela, a Volneia, foi abandonada pelos pais, tanto o pai quanto a mãe. E aí eu não perguntei mais nada, né? Diante daquilo, só repartimos ali o pão, o suco e tomamos a ceia, oramos uns pelos outros, tiramos uma foto bonita, né? Que inclusive eu já postei. Então, estou dando um outro exemplo aí, um luto terrível. Imagina o que é isso? Então, essas perdas, esses lutos que nós enfrentamos, deixam a gente fragilizado, muitas vezes, e vulnerável. E então, por que Jesus vem com essa conversa? Não chore. Não chore. Diante da mulher, eu imagino a tranquilidade de Jesus, né? Chegando diante dela,
senhora, mulher, não chore. Esse não chore de Jesus, primeiro, é movido por compaixão, certo? Íntima compaixão. E sabe o que significa? Mulher, o homem que está aqui, jovem, adolescente, tenha esperança porque eu estou aqui. Tenha esperança porque eu posso reverter a situação. É isso. Tenha fé porque o seu filho, que é alvo do seu amor, é também alvo do meu amor e ele vai ressuscitar. É isso. Agora pense num sonho seu, em qualquer situação que você fala, isso está morto. Isso está morto, está congelado. Esse não chore é mais ou menos isso. Tenha fé, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aleluia. É possível para Deus. Jesus diz, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Jesus está dizendo o quê? Eu tenho sempre a última palavra em absolutamente tudo. É isso que Jesus está dizendo. Deus nunca desampara, Deus nunca decepciona quem nele espera. É o que a Bíblia diz. Por isso, dá para a gente dizer com essa tranquilidade, não chore. Não chore, Jesus está aqui. Jesus está aqui. E aquilo que talvez você pense, olha, não tem mais jeito. Não tem saída, está morto, já cheira mal, para Jesus ainda tem jeito, sempre. Então isso me impressiona no texto e em outros, que Jesus não é aquele que desvia. A gente faz isso às vezes, a gente vê uma situação de dor, às vezes a gente vê alguém na sarjeta caído, nós desviamos. Jesus não evita os caminhos de dores e de sofrimentos, ele passa exatamente por ali. Exatamente naquele lugar que já cheira mal, Jesus vai até aquele lugar. Exatamente aquele lugar que se chama de Vale das Sombras da Morte, é exatamente ali que ele chega e passa por ali. E a segunda coisa que eu vejo no texto é que esse cortejo da vida, que está vindo aí, né? E vamos pensar em nós agora, quem sabe Jesus chegando assim, esse cortejo da vida junto com os anjos, todos aqui entrando nesse lugar, ou já estando aqui nesse lugar, ele é muito mais poderoso do que o cortejo da morte. Muito mais poderoso, e graças a Deus por isso. Então esse mestre, esse senhor movido por compaixão, ele se aproxima do caixão, instrumento de morte, né? Então a morte estava ali visível, concreta, estampada naquele caixão. Jesus se aproxima daquele caixão e toca no caixão. O cortejo fúnebre parou na hora. Parou na hora, todo mundo parou. Imagina todo mundo parado e olhando o que ia acontecer. Aí a Bíblia diz, então no verso 14, que Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Simples assim. Para Deus é simples assim. Pela lei cerimonial judaica, o que Jesus fez era inconcebível. Um judeu não podia tocar num caixão. Um judeu era proibido de tocar em mortos. Mas Jesus não se prendia à letra. E continua não se prendendo à letra. Jesus não agia como os fariseus, que eram insensíveis ao sofrimento humano. Como os fariseus que viviam presos em regras, mas menosprezavam a dor e o sofrimento humano. Por pessoas que gostavam do juízo, mas não gostavam da misericórdia. Para Jesus, a misericórdia e a compaixão sempre pesa mais do que o juízo, do que a morte, do que as impossibilidades. E Jesus para e toca naquele caixão e o cortejo para na hora. Eu imagino assim, na hora que ele parou e tocou no caixão, muitos judeus ali, né, muitas pessoas murmurando, né, ou no coração, ou balbuciando assim, como um judeu pode tocar um morto? Que é isso que esse homem está fazendo? Que falta de respeito. Ele está interrompendo, ele está desrespeitando um momento tão solene. Culto fúnebre. Ele está interrompendo isso. Irmãos, do que adianta o momento ser solene, mas a morte? Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas com essa questão do respeito. Olha, do que adianta nós termos um culto solene, todo organizado, todo certinho, por exemplo, mas morto. Sem o toque de Jesus não adianta nada. Então Jesus é aquele que interrompe, né, a solenidade para trazer vida.
percebe? Jesus, entre aspas, me entenda, desrespeita, né, a nossa maneira de agir, de pensar. Jesus nos surpreende. Ele entrou ali naquela situação e fez o que tinha que ser feito. Então o caixão ali é um símbolo, é um sinal visível, concreto da desolação humana. É uma mensagem clara da morte. O cortejo fúnebre é uma mensagem clara da morte. Eu prevaleci. A dor e o sofrimento prevaleceram. A tragédia se instalou de vez na vida dessa mulher. A tragédia se instalou na vida dessa cidade. Essas seriam as notícias ruins que iam vender no dia seguinte. Por quê? Porque nós gostamos disso. Infelizmente, nós gostamos das notícias que trazem morte, desespero, desolação. Nós gostamos de sangue. Nós queremos ver, né? E as pessoas ao seu redor vão sempre dizer: Jesus não pode tocar nesse caixão, não. Jesus não pode tocar nessa estrutura de morte aí da sua vida, não. É impossível, não vai mudar. Outros vão dizer assim, Jesus tem algo mais importante para fazer. Quem se preocupa com isso? Quem se preocupa que você perdeu o emprego? Quem se preocupa que você terminou um namoro, que você rompeu um casamento, que você foi traído por um amigo? Quem se preocupa? Alguns vão dizer isso, ok? Ele é santo demais para se misturar com pecadores. Pare de orar por isso. Já foi, perdeu. Perdeu. A vida é assim. O diabo sempre vai dizer: já cheira mal. Está morto, não há volta, não há saída. Eu venci mais uma vez. Sempre essa é a conversa do diabo e das pessoas que não conhecem a Deus. Mas Jesus é aquele que faz o cortejo parar. Aleluia, graças a Deus. Jesus é aquele que faz o tempo congelar. O tempo congela para ele poder abençoar quem ele quer. Que Deus faça isso hoje. Pare o tempo. Pare. Pare, Senhor, em nome de Jesus, congela agora. Faz esse cortejo fúnebre parar agora. E abençoa quem o Senhor quer abençoar. Quem o Senhor quer abençoar aqui? Quem já está desacreditado? Esses são os alvos do amor de Deus. Jesus é aquele que diz à morte: morte, hoje eu decreto a sua morte. Onde está o seu aguilhão? Morte, onde está a sua força diante do autor da vida? Morte, você conhecerá hoje o sabor doce da ressurreição, nesse dia que ainda não acabou. Nesse dia que ainda não acabou. Que assim seja lá qual for o motivo de luto que você esteja enfrentando. Talvez seja uma coisa assim que você pensa, não é tão grave. Mas você já começou a sentir o cheiro desagradável. Era aquela alegria, por exemplo, que você tinha, e hoje você não vê graça em nada. Há uma tristeza, há uma apatia. Antes você é aquela pessoa idealista, cheia de esperança, e vai ser bom, e eu vou terminar bem o ano, e o ano que vem vai ser o ano da minha vida, melhor ainda. Hoje você já não está tão assim, você já está mais cético, mais endurecido, percebe? São caminhos de morte. São caminhos de morte. Então, ao tocar no caixão, preste atenção. Jesus não transformou o caixão continuou sendo caixão. Ele transformou quem estava dentro do caixão. Percebe? Jesus não precisa mudar todas as estruturas que estão ao seu redor. Ele precisa mudar você. Ele precisa tocar em mim e em você, certo? E melhor ainda, além de ele transformar quem estava dentro do caixão, que é o jovem que estava morto e agora vive, ele também tira esse menino de dentro do caixão. Então percebe que o movimento de Deus é um movimento de nos tocar e trazer vida onde há morte e de dizer assim: levanta, sai daí. O caixão continua ali, vazio. Pode continuar ali, mas está vazio agora. Não é? Vai ficar de lembrança. Eu vou me lembrar que um dia eu estava dentro desse caixão, mas agora o caixão está vazio, porque ele tocou na minha vida, ele ressuscitou aquilo que precisava de ressurreição e ele me puxou para fora. Não é? Agora perceba também que quem recebeu a vida de Deus interage, se levanta, conversa. Vocês perceberam isso? Primeira coisa que o menino fez, o menino ficou em pé e começou a conversar com todo mundo. E aí, gente, imagina o menino, o que está acontecendo aqui? Vocês estão chorando? Quem que é esse que está aqui tocando em mim? Né? Por que esse monte de gente aqui? Não é? Então,
As estruturas de morte, muitas vezes, fazem com que a gente fique parado, apático, sem sal, sem açúcar. Sabe, é uma pessoa sem graça. Não há um sorriso, não há uma conversa, não há uma interação. Então, se isso tem acontecido na sua vida, você percebe que isso tem acontecido cada vez mais, é hoje, pela fé, em nome de Jesus, que Ele vai tocar em você. Tocar na sua vida e, levanta-te. Pessoa que não está bem, normalmente quer o quê? Se deitar o tempo todo. Dormir, de preferência no quarto mais escuro que tiver. Ela não quer isso. Ela não quer a luz, ela não quer interagir, ela não quer estar junto com as pessoas. Não é? Então esse jovem se levantou, começou a conversar, e o melhor ainda, Jesus pegou ele e entregou ele para a mãe dele. A alegria não foi só dele, a alegria foi da mãe, e a alegria foi de toda a cidade de Naim. E aí eu me lembrei aqui nesse ponto de um texto do profeta Isaías, que está no capítulo 61, versos 1 a 3, em que há uma descrição de como seria o Messias, de como seria o Espírito que estaria sobre Jesus. Uma profecia lá em Isaías, e a Bíblia diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para, e aí vem uma lista de coisas, mas ele vai dizendo assim: o Senhor me ungiu para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, consolar todos os que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus faz isso, Deus troca. Olha, a minha vida é um amontoado de cinzas, então eu vou limpar essas cinzas e eu vou colocar uma coroa sobre a sua cabeça. Olha, eu estou andando com roupas pesadas, roupas de pranto, de choro, e a Bíblia está dizendo que hoje eu tenho para você óleo de alegria, eu tenho para você um manto de louvor. Quem é do manto aí? Qual manto? Que tipo de manto? Porque o manto aqui é um manto de alegria, é um manto, eu já imagino um manto assim todo colorido, cheio de brilho, né? Uma coisa viva, não é? Um manto de alegria. No lugar do que, irmãos? De um espírito deprimido. Percebe aqui que Deus também tem solução até para a depressão? No lugar da tristeza, no lugar de um espírito deprimido, no lugar de alguém que vive triste o tempo todo, Deus tem consolo, Deus tem alegria, Deus tem louvor, Deus pode sim, quer te levantar, Deus quer tocar nesse caixão que está aí, que precisa ser, né, quem está dentro precisa ser transformado. Se há alguma estrutura também de morte que precisa ser desfeita, Deus pode desfazer e quebrar com essa estrutura. Enfim, a Bíblia explica a realidade da morte física como resultado da morte espiritual, não é? Do afastamento de Deus. Voltei para Gênesis agora. Mas Deus já resolveu esse problema. Deus já resolveu esse problema enviando Jesus para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. E a Bíblia diz que quem crê nisso e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador tem a vida eterna. Não é que vai ter, já tem a vida eterna hoje. Passou da morte para a vida. Então, lutemos pela vida. Lute pela vida. Estar longe de Deus é escolher a morte. Enquanto o caixão caminhava, enquanto o cortejo fúnebre caminhava numa direção que não cruzou com o cortejo da vida, o menino continuou morto. Percebe? Porque estava longe de Jesus, o caixão estava longe de Jesus. Mas na hora que Jesus se aproximou do caixão, na hora que Jesus se aproximou daquele menino, a vida floresceu. A vida irrompeu, né? Houve aquela explosão. Então, quais são as estruturas hoje? Visíveis e talvez nem tanto, mas assim, interiores, invisíveis, na sua vida hoje, que estão te mantendo dentro de um caixão. Ninguém vê. Talvez até a pessoa mais próxima de você não consegue ainda perceber, mas você sabe que lá dentro tem uma situação que precisa de um toque especial de Jesus. E a ideia hoje da mensagem é assim, que a gente deixe Ele tocar. Deus, em nome de Jesus, pode entrar, Senhor, por aquelas portas. Você imagina isso? Cortejo da vida.
Pode entrar assim, ó. Tu és bem-vindo, entre por essas portas e toque em quem precisa ser tocado. E eu desconfio que todos nós precisamos ser tocados. Todos nós temos algum luto. Todos nós temos alguma dor. Lá no CRM o pastor Onésimo disse algo, e é verdade. Todo mundo tem um espinho na carne. Ele disse, eu tenho o meu espinho na carne. Ele não falou qual era. Eu tenho um espinho na carne. E você, pastor que está aqui, e você, membro da igreja que está aqui, há um espinho na tua carne. Há um espinho, há uma dor, né? E Jesus quer ir ali, exatamente naquele lugar. Então, nós não queremos apenas existir, viver no automático. Nós queremos a vida que Jesus tem para nós. Concorda? Eu quero a vida que Jesus tem para mim. Então, pior do que estar morto fisicamente, como era o caso do menino aqui, é ter o nome de quem vive, mas está morto. Tem nome de quem vive, mas está morto. Está morto espiritualmente, está distante de Deus, está frio. Primeiro amor já foi embora, faz tempo que já foi embora o primeiro amor. Já era. Motivações que eu tinha, alegria que eu tinha, prazer de talvez passear, não tenho mais, não tenho vontade de fazer nada. Então, não se engane, né? Nunca faça opção por um tipo de religiosidade vazia, sem vida. Nunca faça opção pelo caixão. Não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Então, a partir desse milagre da ressurreição, a multidão alegre e festiva engrossou as fileiras. Aleluia. Eram um contraste, né? A morte e a vida. Quando se encontraram, a ressurreição aconteceu e agora era uma só multidão. Uma só multidão governada, conduzida por Jesus, aquele que vive eternamente, e uma multidão de gente alegre e festiva e uma multidão de discípulos, porque aqui com certeza muita gente se converteu, né, diante desse milagre. Então, a Bíblia vai dizer no final, o último versículo aqui, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus e diziam, um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio, Deus interferiu em favor do seu povo, aleluia. Todo mundo viu, gente. Assim como aquele caixão era visível, era uma estrutura de morte visível, o que aconteceu era uma estrutura visível do favor, da graça, do amor, da vida, da ressurreição de Cristo. Era visível. Todo mundo pôde dizer em alto e bom som, o favor de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Em outras palavras, os céus se abriram. Está todo mundo vendo. Os céus está acontecendo alguma coisa aqui que não é comum, é sobrenatural, é diferente. Então, foi um dia que ficou marcado na história daquela cidade. Eu imagino a cidade de Naim. Voltou a ser a graciosa e a bela cidade de Naim. Definitivamente a morte morreu diante da vida naquele dia. O enterro virou festa. Coisas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer, não é? Um dia para ficar marcado na história daquela cidade, na história de todo Israel, e para nós, esse dia pode ser hoje. Pode ser hoje, é ou não é? O mundo ainda precisa saber, irmãos. Nós precisamos saber. Existe alguém que tem o poder sobre a morte. Existe alguém que tem o poder sobre a morte. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Como está escrito no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Nada como um dia após o outro. Não é? Nada como um dia após o outro. Recapitulando para a gente orar. E eu quero fazer um momento de oração, já que o texto fala de toque, eu quero fazer um momento de oração, onde a gente vai orar uns pelos outros, já que eu falei que todo mundo é viúva, órfão e órfão, né? Então nós vamos tocar uns nos outros, orar uns pelos outros. Você pode vir à frente, né? Normalmente a gente faz isso. Nós pastores, um ora pelo outro também, né? Pastor Edivaldo, os pastores estão aqui. Nós precisamos também, um impõe as mãos sobre o outro. Então eu quero que você venha aqui, receber um toque, uma oração, um abraço de vida, um abraço de compaixão. Quem sabe Deus use alguns de nós para dar uma palavra. Então nós queremos a vida nesse lugar. Recapitulando, Jesus sempre passa pelos caminhos de dores, de sofrimentos e onde há morte. Se isso está aqui, Jesus está aqui, pode ter certeza. Movido por íntima compaixão. E o cortejo da vida
sempre é muito mais poderoso do que o cortejo da morte. A vida tem a última palavra e não a morte. E nós queremos ver isso acontecendo aqui. É ou não é? Nós acabamos de falar sobre isso. A palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Aumentou a sua fé? Você crê que alguma coisa pode ressuscitar na sua vida hoje? Alguma coisa que está morta? Né? Alguma coisa que você fala, isso daqui está azedando, isso aqui tá cheirando mal, isso aqui... E você já até ouviu, às vezes, de algumas pessoas, esquece. Pare de orar por essa pessoa, pare de orar por isso. Segue a vida, isso daí está morto, enterra. Para. Você ouviu isso essa semana de alguém? Né? Sempre o diabo tem os seus agentes, né? Para trazer essas palavras para nós. Não tem jeito. É impossível. Você está doido? Você está fanático? Agora você ficou louco? Que isso pode voltar a acontecer? Pode sim, em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Se o louvor puder nos ajudar aqui também. E nós vamos orar uns pelos outros e tocar uns nos outros, crendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pensando aqui ou pedindo.